Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora, ou Dodoca para os íntimos, e hoje eu vim mostrar para vocês uma lista de livros para quem quer começar a entrar na leitura dos clássicos, tá? Eu perguntei lá no meu Instagram, quem ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de ver no canal, e essa foi uma das necessidades que se apresentaram lá pelo Instagram. Eu vim trazer então para vocês alguns clássicos que eu acho que para iniciantes são tranquilos, né? Dá pra gente começar a ler e tal. Primeira coisa, eu acho importante dizer por que ler um clássico, né, e tal. E a pergunta se volta a por que ler. Por que a gente lê, por que a gente gosta de ler, por que a gente acha que deve ler. Eu acho que a leitura, ela precisa ser crítica, ela precisa nos ensinar, ela precisa nos abraçar, mas às vezes também ela não vai nos abraçar. Então, eu acho que os clássicos, para quando a gente começa, eles podem ser um pouco áridos para quem não está acostumado. Mas a gente precisa entender também que nem tudo precisa ser confortável. A leitura nem sempre precisa ser confortável. Às vezes o objetivo dela é não ser confortável. É fazer a gente pensar, é fazer a gente refletir, é fazer a gente querer mudar uma realidade. Então, eu acho que por isso eu leio clássicos, eu leio coisas diferentes, né? E o clássico, como disse o Ítalo Calvino, é um livro que nunca para de dizer o que ele tem. Então são temas universais, são temas relevantes para a gente até hoje. O primeiro deles que eu trouxe é um livro que há um tempo ele vem fazendo um pouco sucesso aí na internet, né? Ele deu um boom do nada e eu acho isso muito bom, tá? Eu acho isso muito bom, as pessoas estão lendo. Ele é um clássico mais tranquilo, principalmente um russo mais tranquilo, que é uma coisa difícil, né? Mas o livro que eu tô falando, então, é o Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu acho essa edição muito bonitinha, é um bem fininho o livro. Essa edição aqui é da Nanofágica, né? Que é os livros de bolso da Antofágica. Então, esse livro aqui, ele vai contar a história de um homem que a gente nunca fica sabendo o nome dele, né? Mas é uma história ali de amor, né? Só que é uma história um pouco doída, né? É um pouco triste, melancólica, como é a literatura do Dostoiévski, né? Mas esse livro ele é um pouco fora da curva para o Dostoiévski, porque ele se apega a um romantismo que o resto da obra dele não se apega muito. Mas, e por isso talvez eu acho que esse livro seja mais tranquilo de ser começado por ele. Então, assim, quem gosta talvez de romances, né, e não está acostumado a ler outros tipos de livro, comece por esse aqui, porque ele vai por essa toada, mas ele te traz coisas um pouco mais aprofundadas, coisas um pouco mais inesperadas para o gênero, talvez, né? Então, indico muito esse Noites Brancas. O segundo livro que eu trouxe é um livro que eu acho que todo mundo conhece, não sei se todo mundo leu, mas para quem quer começar a ler os clássicos, eu acho que ele é imprescindível, que é A Metamorfose, do Franz Kafka. Acho que isso virou um meme, né, na internet, que é a questão do virar uma barata, né? Que é o que acontece nesse livro aqui. O nosso personagem principal, ele um dia acorda, e ele não é uma barata, tá? O Kafka fala que ele é um inseto asqueroso. Ele acorda como um inseto asqueroso, e esse livro vai trazer reflexões sobre qual o seu papel como ser humano, qual o sentido da vida, né? É, será que a gente tem que estar se preocupando com tantas coisas que a gente se preocupa no nosso dia a dia, ou há coisas mais importantes, né? Será que as pessoas estão ao nosso redor por nós ou pelo que a gente pode dar a elas? Então, são algumas reflexões que a gente pode fazer a partir desse livro. Eu acho muito interessante, né? Ele é um livro curto também, então dá para você iniciar, né? E eu acho ele um livro tranquilo de ler, assim, em relação à linguagem, tudo isso, né? Ele é um livro bastante tranquilo nesse sentido, mas ele é um livro incômodo, como eu havia dito para vocês. Ele é um livro que incomoda, é um livro asqueroso também, né? E isso é para ser assim mesmo, né? O objetivo do livro é que ele seja incômodo, é que ele seja desconfortável, é que ele seja meio nojento, porque a gente precisa fazer essas reflexões, né? E, como eu falei, nem sempre essa reflexão
ela vai poder partir do nosso conforto interior. Às vezes ela tem que partir do desgraçamento das coisas. Então, eu indico esse livro aqui. Agora, um livro brasileiro, para a gente começar também, eu indico A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela é uma autora muito desafiadora mesmo, tá? Ela é bastante desafiadora e pela sua forma narrativa, que é o fluxo de consciência. Então, contar enquanto pensa, né? E isso é um pouco difícil, porque a gente, na tradição, se acostumou a ler narrativas mais lineares, né? Narrativas com início, meio e fim, narrativas muito bem estruturadas. E quando você tem um livro que foge desse tipo de narrativa, ele acaba sendo um pouco mais complicado de entender, né? Então, mas A Hora da Estrela, eu acho que talvez seja o livro mais tranquilo da Clarice para a gente começar a ler, porque é um livro que segue aqui uma história de uma personagem, querendo ou não, né, da nossa heroína, que é a Macabeia. Esse livro vai contar essa história da Macabeia, que é uma mulher muito comum, que é uma mulher um pouco ignorante, né? E o livro ele é contado por uma outra pessoa contando a história da Macabeia, né? Então, você tem um narrador dentro do próprio texto contando a história da Macabeia com uma pessoa que fascina ele, né? E eu acho interessante a gente falar, porque hoje em dia, né, já se conversa como que as Macabeias do Brasil são importantes, para toda a construção cultural que a gente teve no Brasil. Mas então esse livro aqui ele vai seguir essa personagem. É uma personagem também muito melancólica, né? Também muito assim é, 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 triste, no sentido de que ela é simples e ela não muitas vezes entende a tristeza dela. Ela não consegue distinguir por que ela está triste ou não, né? Então ela não tem esse capital para destrinchar os seus sentimentos, e isso é muito triste, né? Então, esse livro aqui eu indico muito, tá? Principalmente também quem quer começar a ler Clarice, e, e eu acho ele bem mais tranquilo do que outras obras. Outro livro que eu trouxe é o livro Bartleby, o Escrituário. Na verdade, é uma novela, também é bem curtinho, do Melville, que foi o escritor de Moby Dick. Moby Dick é um livro enorme, né? É um calhamaço, uma história muito complexa. E o Bartleby, como é uma novela, dá para você conhecer o autor, conhecer o seu estilo, e não precisar ler ainda aquele livro, né? Então aqui no Bartleby vai ser uma novelinha que fala sobre o Bartleby, que é um escrivão. E toda vez que o chefe dele pede para ele fazer alguma coisa, ele diz que prefere não fazer, né? E ele não está sendo maldoso e nada. Ele simplesmente não quer fazer aquela, aquela tarefa. Então, eu acho ele é um pouco engraçado, esse livro, mas ele também é bastante crítico nesse sentido, né? Eu acho muito interessante, eu não vou falar muito porque é muito curtinho, então, mas eu acho muito interessante que a gente faça essas reflexões, principalmente sobre o mundo do trabalho, né? Então, eu acho que a Metamorfose já traz isso, e esse aqui traz um pouquinho a mais também. Um clássico que eu acho que muita gente já conhece, mas é talvez um grande, né, livro para nos iniciar nos clássicos é A Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é um livro que vai contar ali sobre uma fazenda em que os bichos decidem tomar conta. Mas, por mais que algumas pessoas entendam esse livro de forma equivocada hoje em dia, né, a ideia aqui do Orwell era fazer uma reflexão sobre autoritarismo, sobre poder, né? Então, isso é o cerne da questão aqui, quando a gente fala da Revolução dos Bichos, né? E esse livro, ele é bem tranquilo também de ler, tá? Ele não tem grandes dificuldades na linguagem, eu acho muito legal, porque é um livro, assim, também não muito longo, e é um livro que, nossa, suscita tanta coisa na gente, que é muito rico, é muito bom de ler esse livro.
Então, fica aqui minha indicação. Outro livro que talvez hoje em dia, né, ele não seja tão assim lido, tão conhecido, é o livro Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Esse livro aqui, ele vai contar sobre um menino, né, uma criança, que cresce ali no engenho da família, e lá no Nordeste, se eu não me engano, é Pernambuco, agora eu não vou ter certeza, mas então vai acompanhar esse menino, né? Isso aqui na verdade é uma série, então tem vários livros, mas o livro por si só ele já acha ele rico, tá? Então vai acompanhar esse menino, né? O seu crescimento ali naquele ambiente com a família, quem são aqueles familiares e como esse menino vai se desenvolver nesse lugar em que ele tá crescendo, em que ele está sendo criança, tá? É um interessante, é uma reflexão sobre o Brasil profundo, né? Sobre essas questões tão caras à história brasileira, né? E que a gente às vezes parece que esquece. Um povo que esquece a sua história está condenado a repeti-lo, né? Então é bom a gente ler as coisas para a gente também não esquecer. E por último, tá? Eu trouxe um livro que também acho que todo mundo conhece, mas talvez nem todo mundo tenha lido, mas é um livro também que eu vejo bastante gente que não lê tantos clássicos lendo. E eu acho que isso tem um motivo, né? É um livro mais tranquilo, é um livro mais palatável, seus temas são mais palatáveis, acredito, né? Que é o livro Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Gente, essa edição que eu tenho é péssima, horrorosa, tá? Mas é um livro que eu li quando eu estava na escola, então eu tive que comprar essa edição porque ela é bilíngue, ela tem inglês e português, uma página em inglês, outra página em português, então eu li em inglês na época e agora, e um tempo depois eu li em português, então eu já li esse livro 2 vezes. E eu acho que esse livro, ele é bem tranquilo, é, em relação à linguagem, também em relação ao tema, porque ele traz aqui uma característica do romance, mas não só isso, tá? Ler esse livro só focado no romance é um erro, então não vamos deixar de lembrar que o que a Jane Austen queria fazer nos seus romances era falar sobre a sociedade, né? Criticar essa sociedade, criticar certos costumes, criticar certos papéis femininos ou não, né? Então, não vamos esquecer isso quando a gente está lendo qualquer livro da Jane Austen, tá? Mas esse aqui talvez se tornou um livro mais emblemático dela, com adaptações muito famosas. Inclusive, eu acho que está sendo produzida uma nova adaptação agora de Orgulho e Preconceito, e as adaptações também são muito boas, tanto o filme de 2005 quanto aquela série da BBC, que eu até tenho o CD. São muito boas as adaptações, tá? Elas são bastante diferentes, se vocês quiserem um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas o mais importante aqui eu acho que é conhecer essa obra, conhecer esse texto original, não original no inglês, né, mas original na sua completude, e entender o que a Jane Austen quis fazer aqui à sua época, né? E por que isso foi tão importante, por que isso foi tão revolucionário e por que a gente lê a Jane Austen até hoje, justamente porque ela continua sendo relevante na sua crítica até hoje. Bom, gente, foi isso, tá? Novamente eu queria dizer para vocês que ler os clássicos e ler livros que de certa forma tragam para gente uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o mundo que a gente vive, sobre o sistema que a gente vive, é muito importante, né? Porque senão a gente se torna alienado, e eu sei que às vezes é mais fácil ser alienado, mas a gente não pode ser alienado. Desculpa te dar essa notícia, a gente não pode ser alienado. A gente precisa se informar, a gente precisa criticar, a gente precisa, porque senão a gente morreu. O ser humano precisa que a gente esteja vivo e em prol de alguma coisa, certo? Então, essas foram minhas indicações. Eu vou deixar os links desses livros aqui embaixo, quem quiser comprar, tá, gente? Eu vou deixar os links dos livros na Amazon, não essas edições, porque algumas edições são antigas, mas a edição mais nova que tiver eu vou colocar aqui. E não esqueça de comentar também alguma indicação que você acha que sirva para esse propósito de iniciar alguém nos clássicos.
E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo também e compartilhar com alguém que você conhece, que precisa começar a ler esses livros ou que você quer indicar. Tá bom, gente? Beijo!